Aí você foi esperar lá e aí? Ela chegou. Ela conseguiu chegar? Tá interessante aqui, ó. Presta atenção. Olá, pessoal. Meu nome é Newton Oshiro, eu sou especialista em comunicação. Quero lembrar a todos vocês que o objetivo desse vídeo é única e exclusivamente educativo. Eu quero que você aprenda a ler as pessoas, a entender manipulação, persuasão, comunicação, para que você possa ser um comunicador muito mais eficaz. Vocês me pediram para analisar o depoimento agora a entrevista e depoimento de confissão do Michael, que é o principal suspeito do assassinato da Vitória Regina. Então, no vídeo de hoje nós vamos analisar dentro do possível, porque o material é escasso e o material não é de boa qualidade, mas dentro do que nós podemos e entendemos, eu vou passar para vocês algumas dicas importantes de como entender o comportamento das pessoas através de linguagem corporal e também microexpressões faciais. Fique atento então, espero que você goste do vídeo, deixe aí o seu comentário para mim. Vamos começar a nossa análise pela entrevista concedida a Roberto Cabrini pelo Gustavo. Para que você entenda o contexto, o Gustavo ele é ex-namorado de Vitória Regina e não foi descartado ainda pela polícia como um dos suspeitos. Segundo a polícia, ele pode ter ajudado Michael nesse crime. Então, vamos entender um pouco melhor de como foi a entrevista e você vai aprendendo bastante sobre linguagem corporal comigo aqui. Vou soltar aqui para vocês e a gente vê. Ele que foi namorado de Vitória Regina. Como é que está a sua vida nesse momento? Tá sendo meu sufoco, né? Tá, vou parar aqui já de início porque é uma parte importante. Perceba aqui a expressão do rosto dele. Perceba que nessa parte aqui ele está levemente sorrindo. Levemente sorrindo. O Cabrini perguntou como está a sua vida agora. O que acontece? Quando a pessoa está nervosa, em geral, ela pode soltar esse sinal de sorriso. No caso dele aqui, também pode ser que ele queira parecer uma pessoa mais confiável. Sabe quando você quer desescalar uma situação? Sabe quando você sente necessidade de se mostrar mais agradável, de acalmar a conversa? Então, muita gente fala, pode ser satisfação? Pode ser, mas é muito isolado. Acabou de começar e não dá para tirar esse tipo de conclusão. Agora, podemos pensar que ele deu esse sorrisinho unilateral aqui, ó, essa expressão aqui, para desescalar a situação, para mostrar, olha, eu sou confiável, vamos conversar numa boa aqui, tranquilo, sem estresse. Me pareceu algo nesse sentido. Vamos dar continuidade aqui. Muita coisa errada, muita coisa sendo julgada errada, interpretada da forma errada. Sua vida foi modificada. De verdade, muito. E ameaças. A partir que você tá no namoro, o ciúme isso é normal. De parte de quem? Parte dela, tipo assim, parte dela, mas... Tá, eu vou voltar aqui um pouquinho só para você ver uma parte interessante aqui do que ele fala. tipo assim, ela postava um vídeo dançando. De parte de quem? Parte dela, tipo assim, parte dela, mas... Aqui, ó. O que acontece? Existe uma coisa que nós chamamos de pistas de acesso ocular. Basicamente, as imagens que você tem na sua cabeça, as memórias, elas são formadas em cima, na parte de cima. Pensa quando você esquece a chave do carro, por exemplo, a primeira coisa que você faz é olhar para cima. Onde será que eu deixei a chave do carro? Esse olhar para cima significa que você está acessando imagens. No caso dele, ele também está acessando imagens. E tem uma coisa que é importante dizer, você precisa calibrar a pessoa, porque tem lado, tá? Não dá para explicar nesse vídeo somente aqui como funciona isso, mas tem lado. Um lado, se a pessoa olhar para um lado correto, ela está lembrando de algo que realmente aconteceu ou que ela já viu. Do outro lado, ela está criando alguma situação ou produzindo alguma imagem que ela nunca visualizou. Existe isso. No caso, aqui ele está buscando informações, né? O Roberto Cabrini perguntou, ciúmes da parte de quem? Aí ele foi buscar, então ele está buscando imagens, alguma coisa que remeta à questão que lhe foi apresentada. tipo assim, ela postava um vídeo dançando. Aí eu já não gostava. Ela posta um vídeo dançando, aí eu já, não gostava. Perceba que nesse momento aqui, ele já não tem mais o sorriso já cedeu. Ele já não está naquele nível de
querer se mostrar confiável. Ele está um pouco mais à vontade com a resposta dele, até porque ele foi tomado de uma leve raiva. Ele se lembrou, por exemplo, de alguma ocasião em que ela postou um vídeo dançando e ele sentiu ciúmes de fato. Então agora aqui é uma expressão mais natural do que a do começo. Onde é que você estava no dia 26 de fevereiro? No dia 26 de fevereiro, eu tava na praia, Ó, onde você estava? Eu estava na praia, ele olhou para cima, ou seja, se a gente for calibrar, aquela hora ele lembrou de algum evento e agora ele olhou para o mesmo lado, tá? Ele olhou para o mesmo lado, eu estava na praia e ele está buscando imagens dessa praia. eu saí da praia meio-dia e 45, Qual praia? Praia Grande. Quando é que terminou o namoro? Um mês, mais ou menos. No momento em que ela desaparece, vocês não estavam mais namorando. Não. Qual foi a última ligação que vocês trocaram? Ela mandou mensagem na segunda-feira. Que você- Tinha, hein? Tem lá, não sei se eles vão mexer lá, apagar lá, mas tem mensagem lá. Dessas Mas tem mensagem lá, o sorrisinho de novo, querendo se mostrar confiante, mostrando um determinado nervosismo, né? mensagens, tem algo que possa fornecer uma pista do que aconteceu? Eu acho que não. Eu acho que não, ele diz, né? Até o momento tá congruente, né? Na verdade, ele mostrou dúvida de fato. Ele não sabe se tem alguma coisa que vai incriminá-lo ou não, me parece aqui. Agora, ele fez uma sobrancelha de surpresa aqui, ó, tá? Então ele tá mostrando uma certa surpresa aqui. Vamos ver o que acontece depois. Mas no momento que ela desaparece, no dia 26 de fevereiro, acho você que foi- está... Tá, vou voltar aqui porque é uma outra parte importante. Vamos Vai lá. apagar lá, mas tem mensagem lá. Atenção à mão Dessas dele. mensagens, tem algo que possa fornecer uma pista do que aconteceu? Eu acho que não. Mas no momento que ela desaparece, no dia 26 de fevereiro, Aqui. O que acontece? Quando a pessoa começa a se tocar, a gente chama isso de autocontato na comunicação, quando há um autocontato exagerado, e não é o natural da pessoa fazer isso, porque muitas vezes a pessoa tem costume de colocar a mão no nariz, tem o costume de coçar o queixo, isso não vale. Mas nesse caso, até o momento ele não tinha tocado o corpo. Agora ele começa a tocar. E esse toque pode significar que ele está excessivamente nervoso, ele está excessivamente ansioso, extremamente desconfortável, tentando disfarçar alguma emoção. E aí a gente pode entender dessa forma. Vamos lá. Eu acho você que foi- estava onde? Eu passei a tarde inteira na casa do Kelvin, que é meu amigo. Aqui em Cajamar. Ó, tocou de novo, mais um autocontato. Agora ele tocou no ombro, ele tocou no nariz, depois tocou no ombro. Interessante isso daí. Aqui em Cajamar. Aí, Tocando queixo. voltei pra casa, tomei um banho e saí de novo. Ó, perceba que a todo momento ele busca essas imagens. Então até um momento congruente, né? Tá buscando Aqui em imagens Cajamar. que Aqui ele em Cajamar. realmente viu. Aí, voltei pra casa, tomei um banho Assim. e saí de novo. E fiquei lá no bar da minha avó. Até certo ponto, depois vim pra casa e dormi. Depois vim pra casa e dormi, percebe? Então, assim, o que eu posso dizer pra vocês? Dá pra falar, ele tá mentindo? Eu não sei dizer o que tá se passando na cabeça dele. Ele pode estar numa negativa do tipo, mas eu não fui dormir esse horário, mas eu tava fazendo outra coisa que não tem nada a ver, cara. Entendeu? Então ele tá numa negativa enquanto fala algo afirmativo, percebe? Isso é uma incongruência, é uma bandeira vermelha também. Vamos ficar atento aí. Uma chantagem. E... Chantagem por quê? Não, porque ela era uma menina muito obcecada por mim, né? Pra ser bem sincero, né? Ela gostava de mim e eu... Tá, aqui tem uma microexpressão de nojo. Nojo no sentido de desdém, sabe? Desprezo mesmo, no caso. Né? Não me parece que ele Ela era gostava uma menina tanto muito dela assim. obcecada por mim, né? Pra ser bem sincero, né? Ela gostava de mim e... Aqui, ó. Gostava de mim. Sabe quando você. Imagina um ovo podre, por exemplo, você sente o cheiro e fala. Sabe? Essa expressão aqui é uma expressão de desprezo. Pode significar desprezo. Então, aqui ele tem uma microexpressão de desprezo. Mas vamos continuar. E eu falei, já era. E aí, numa... Chegava ao nível de obsessão. Aí no Por que obsessão? Por que você diz isso, que ela era obcecada? Porque ela era. Porque ela gostava de mim muito, muito mesmo. A sua relação com ela incomodava outras pessoas? Ah, não sei se incomodava.
Na sua visão, ela pode ter sido vítima de uma vingança? Ah, por mim eu espero que não, mas por alguma outra pessoa, eu não sei também. Bom, em resumo da entrevista concedida pelo Gustavo, o que nós podemos entender é que, primeiro, ele estava extremamente desconfortável, pode ser pela reportagem, pode ser pela situação em que ele está envolvido, mas houve uma tentativa ali de esconder emoções e também de se mostrar mais agradável, desescalar a conversa. Vamos conversar numa boa aí, minha vida mudou pra caramba. Esse sorrisinho do lado aqui me pareceu uma tentativa de manipulação no sentido emocional. Vamos conversar numa boa, eu sou um cara do bem. Me parece que ele tentou fazer isso. O segundo ponto interessante da entrevista dele é que ele tem muito autocontato, ele se toca demais, ele vive colocando as mãos. Isso pode ser um desconforto emocional muito grande, muito latente. Isso é involuntário, ele não costuma fazer isso normalmente, eu acho, né? Pelo trecho que nós vimos, acho não, né? Pelo trecho que nós vimos, ele não começa assim. E depois que vai escalando a entrevista, ele começa a se tocar, ele vai ficando cada vez mais desconfortável com as situações. Até que chega um momento que o sorriso cede e eles mostram muitas vezes desprezo pelo caso, no sentido de eu não gostava tanto dela assim, me parece que ele não a amava a esse ponto, esse é um ponto interessante a se citar. E dizer pra você, ele tá mentindo ou falando a verdade? Não dá pra saber, porque mais uma vez não sabemos o que estava passando na cabeça dele. Fato é que ele não tinha movimentos naturais. E isso pode indicar que ele não está talvez contando toda a verdade. Não estou dizendo que ele esteja mentindo, mas a algum ponto ali ele se sentiu muito desconfortável e quis esconder alguma coisa. Vamos aqui então analisar o depoimento, a confissão do Michael, que é o principal suspeito no caso da Vitória Regina. Só lembrando que ele alegou que foi coagido, que ele foi ameaçado, e ele fez essa confissão sob ameaça psicológica. Portanto, vamos ver o que revela a confissão dele segundo a linguagem corporal. Quanto tempo, velho? 6 meses? Pode colocar 1 ano. 1 ano. Colocar 1 ano e meio. 1 ano e meio. Bom, nesse primeiro trecho aqui eu já posso dizer para você o seguinte, ó. Dá para analisar que ele está fazendo um distanciamento verbal. O que significa isso? É quando você é perguntado alguma coisa, você fala alguma coisa do tipo, sei lá, pode ser. Sabe, quando você é evasivo na resposta, significa distanciamento verbal. Então ele está colocando a relação dele com a vítima de forma distante. Então, quando o policial pergunta, então vocês estavam se relacionando há 1 ano? Ele, pode colocar 1 ano. Pode colocar 1 ano e meio aí, vai? Tipo assim, como se não fosse nada. Então, ele está buscando esse distanciamento. É a primeira coisa que a gente ativa um sinal vermelho aqui no depoimento dele. Vamos continuar. Você já tá com a sua esposa? Já tá começando. Tipo, você namorou com ela? Não, só não peguei. Detalhe importante aqui também, ele está olhando para cima, buscando imagens ou buscando soluções. Mais uma vez, eu não consigo dizer para você se ele está criando ou se ele é uma imagem que ele realmente já viu. Fato é que ele está buscando na memória alguma coisa. Outra coisa que chama atenção no comportamento dele é as mãos para baixo. Quando você está com as mãos para baixo, significa que você não está confortável. O fato de esconder as mãos pode ser que você esteja mentindo, pode ser um sinal vermelho sim. Por quê? Porque quando a pessoa está falando a verdade, ela tem uma gesticulação muito mais natural. Pode ser por causa da tensão do ambiente, que ele está no momento ali cercado de policiais, prestando um depoimento, sendo acusado de homicídio, pode ser tudo isso sim, mas o fato é, ele não está nada confortável. Agora, eu posso dizer para vocês uma coisa, até o momento eu não vi nenhum sinal de medo. E eu já falo porque que isso é tão importante, observar também o que não está. A gente não observa só o que não está também é importante nesse caso. Mas vamos ver, de repente ele coloca medo em alguma outra parte aqui e vamos ver. Uma vez? Ficou com ela um tempo? Uma vez. Uma vez só? De ficar uma vez. A gente conversou durante muito tempo. Mas fica também ficar uma vez só. Tendo tido relação sexual com ela? Não. Não? Como? Já se relacionava com sua esposa? Vitória passou a tentar
Você não fazia aula, é isso? O que ela pedia? Eu não tinha nada, na verdade, ela falava que ia. Tá. Aqui foi uma coisa bem mínima, muito mínima mesmo, mas chama atenção aqui, ó. Nesse trecho da conversa, o que ele faz? Ele faz uma coisa que nós chamamos de shrug. Shrug, em inglês, significa fazer assim com os ombros, tipo, não sei, tá? Então, experimenta você, por exemplo, tentar falar assim, não sei e deixar os ombros parados. Naturalmente, pode te dar algum incômodo. Por quê? Porque o natural do ser humano é fazer não sei. Ah, eu não sei, não vi. Né? Qualquer coisa que te perguntem e você não sabe, você fala, não sei não, cara. Então, quando há esse shrug, pode ser unilateral, que é um lado só, ou os dois, quando é os dois é mais gritante ainda, mas aqui teve um mini shrug. Isso significa o quê? Que ele está mentindo? Pode ser. Pode significar que ele não está contando toda a verdade. Pode significar ainda que ele mesmo não acredita no que ele está falando. Ele está falando aqui que a menina chantageava ele. Esse é um ponto importante aqui também para a gente analisar. Eu vou voltar para vocês, mas é mínimo, muito mínimo. Você vai prestar atenção no ombro direito dele, o que ele vai fazer. Vamos lá. Se relacionava com sua esposa, Vitória, passou a tentar. Você não fazia aula, é isso? O que ela pedia? Eu não tinha nada, na verdade, ela falava que ia. Aí, aqui, ó, aqui, ele acabou de fazer minimamente com o ombro, isso a gente chama de shrug, tá? Então, o shrug significa que ele não acredita no que está dizendo ou ele não tem certeza de nada do que ele está falando, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Falar com a esposa. Ela foi terminar a sala? E ela insistiu nessa conversa muito tempo? Quanto tempo? Você se preocupava com isso? Você não preocupava, assim? Por que você se preocupava? Eu ia perder a minha esposa. Aí, você foi esperar ela lá, e aí? Ela chegou. Ela conseguiu ela chegar? Não vi ela chegar, eu vi só o ônibus passar. Você viu o ônibus passar, você sabia que ela estava lá dentro? Não tinha certeza, eu só vi o ônibus passar, eu sabia que era o último. O último. Tá, bom, nesse ponto aqui me parece que ele está falando a verdade, tá? Até quando ele começa esse relato. Então, provavelmente foi isso realmente que aconteceu. Por quê? Porque os sinais dele estão congruentes ali, tá? Então, ele está numa gesticulação mais natural, a cabeça acompanha o que ele fala, sim, não. Então, isso significa que ele está congruente nesse sentido aqui. Agora, eu acho que é a única parte em que ele fala, de fato, a verdade. Eu acho que o restante me parece que é meio que inventado, se não é inventado, no mínimo fantasiado. Por que eu digo fantasiado? Às vezes o cidadão mesmo acredita que foi assim que aconteceu. Mas me parece aqui que ele está sendo real nesse trecho do depoimento. Agora, tem uma coisa importante que eu vou falar para vocês agora. Até agora, eu não notei nenhum sinal de medo. O medo, imagina você fazendo uma cara de medo. Você assusta, né? Então, esses sinais aqui, a boca um pouco aberta, a sobrancelha levantada, esses são sinais característicos de medo. São expressões faciais que inconscientemente você dá. No caso dele, até agora, não tem medo nenhum. Muito pelo contrário, ele me parece uma pessoa que está muito fria. Quando você esconde as mãos, você quer se desconectar emocionalmente da situação, portanto, ele está escondendo emoções. E tem mais, né? Uma pessoa que diz que foi ameaçada para prestar depoimento, naturalmente deveria ter algum sinal de medo. E em momento algum ele demonstra medo. Ele demonstra irritação, ele demonstra cansaço, ele demonstra indiferença, mas medo não. E aí? Aí o ônibus passou e ela não deixou no dó. Aí eu peguei e decidi ir embora. E aí o caminho da minha casa é onde passa pelo ponto que ela desceu. Em alguns momentos, enquanto a polícia registra o seu depoimento, Michael abaixa a cabeça, demonstra nervosismo, desconforto. Esse nervosismo e desconforto que ele demonstra aqui nesse trecho me parece mais uma preocupação, né, ou uma irritação pelo fato dele estar sendo ali desmascarado. O que acontece? Geralmente quando a pessoa é muito fria, né, e eu não estou dizendo que ele é, mas me parece ser, quando a pessoa é muito fria, ela tem uma imagem de si. Então,
pequenas coisas começam a incomodar. Poxa, tô perdendo meu tempo aqui, pô, que saco. Então aquele meio tipo, caramba, quando é que isso vai acabar? Então ele tá muito mais preocupado com ele aqui no caso, não vê-se nenhum sinal de remorso, não vê nenhuma aproximação emocional com a vítima. Isso que eu quero mostrar pra você. Nem com a vítima, nem com o próprio casamento, porque ele disse que, porque ela ia me chantagear e etc e tal. Isso não me parece verdade, pelo menos pra mim. Deixa aí a sua opinião. Mas até o momento aqui nada de medo, só irritação, preocupação, nervosismo e sinais de que ele está inventando uma boa parte da história aqui. Bom, nesse trecho da entrevista aqui já rolou na internet, as pessoas já fizeram várias... Tem vários vídeos rolando aí, só que esse ângulo aqui é de costas, né? Aqui o que a gente pode analisar é o verbal, né? Aquilo que ele faz. Aliás, não dá para analisar as expressões faciais, mas vamos ver se tem alguma coisa verbal aqui. Começou a me agredir. Ele disputou com quem? Com a unha? Não sei se ela tava com alguma coisa, sei lá, eu sei que ela começou a fazer assim e foi na hora que eu agi. E aí eu sempre andei com uma faca no carro, pra defesa pessoal. Onde estava essa faca? Entre o apoio de braço e o banco. No momento da exaltação eu acabei inserindo um golpe no pescoço dela. Mais um sinal de que ele pode estar mentindo é o seguinte: quando você é questionado sobre alguma coisa grave, assim, nesse sentido, ou qualquer coisa que você seja questionado, quem está mentindo geralmente faz das duas uma. Ou a pessoa é muito evasiva, fala, eu não lembro direito, pode ser que sim, pode ser que não. Ou então ela dá detalhes exagerados. Então esse fato dele falar, eu sempre andava com uma faca que é para defesa pessoal, tá? Então, percebe? Então, esse é um extra. Ele está colocando informações, ele está colocando detalhes para que a história pareça verídica. Então, outro detalhe que ele fala assim, onde que estava? Pergunta o delegado. E ele diz, estava entre o encosto da mão e o banco do carro. Então, é muito detalhe, né? Então, é um sinal também de que ele pode estar inventando essa parte da história aqui. Aonde? No pescoço. Aonde? Foi o Desferindo. Aqui ele já é evasivo. Lembra que eu falei pra você? Quando a pessoa tá mentindo, geralmente, ou ela fala muito evasivamente, então ele falou no pescoço, aqui aonde? Se ele desferiu o golpe, naturalmente ele saberia onde que pegou o golpe, né? Ele, por aqui, né? Se isso realmente tivesse acontecido no carro, como eu acredito que não foi, ele teria sido um pouco mais específico aqui nesse ponto, né? Foi só 2 golpes. O primeiro golpe no pescoço. E o segundo? O outro foi perto do peito, na barriga. Próximo ao peito. Ela não esperneou, não gritou, nada? Não. Acho que no primeiro golpe. Acho que no segundo golpe já. E ela chegou a desfalecer já no segundo? Já. Chegando a desfalecer. E aí? Aí eu entrei em desespero e fui sentir na minha casa. Aí quando chegou na minha casa eu coloquei ela no porta-malas. O que dá pra gente analisar aqui sobre o depoimento do Michael? Eu acredito, né, que ficou claro para todos vocês que há muitos sinais vermelhos, há muitas bandeiras vermelhas aqui. Significa que na maior parte do depoimento ele não estava contando a verdade. E por que eu posso dizer isso? Porque ele não era congruente. O que significa congruente? Significa você falar uma coisa e o seu corpo demonstrar a mesma coisa de acordo com aquilo que você está falando. Quando isso não acontece, nós chamamos de incongruência. E não é só um sinal, são vários sinais. Eu passei para vocês aqui os principais. Então, lembra que eu falei para você o shrug, né, quando ele fala, aquele distanciamento verbal, né, quando ele coloca, põe 1 ano e meio aí, 1 ano e meio. Então, quer dizer, ele passa claramente um sinal de frieza. E eu acredito que ele mente quando diz que foi ameaçado, sinceramente eu acho isso, porque ele não demonstra medo em momento algum nesses trechos que nós vimos. Eu já vi o vídeo por completo, em alguns momentos ele demonstra medo sim, só que ele demonstra medo com perguntas específicas.
né? Quando ele vê que vai ser desmascarado ou vê que a mentira dele não tá dando certo, aí ele sente algum medo. Agora, não é frequente e nesses trechos aqui que foi passado, ele não demonstra em nenhum momento. Resta a polícia fazer o trabalho dela, eu acredito que são grandes profissionais e terão condições de esclarecer o caso o quanto antes. Lembre-se que esse vídeo aqui tem um cunho educativo, então aprenda muito sobre linguagem corporal. Isso pode te ajudar demais a ser um grande comunicador. Bom, pessoal, eu sempre digo para as pessoas, deixe a polícia fazer o trabalho deles. Eu tenho certeza que são profissionais altamente treinados e estão fazendo tudo que podem para solucionar. Óbvio que a sociedade quer respostas, óbvio que a família quer, deseja e merece respostas, e óbvio que há muitas pessoas envolvidas nesse caso. Me parece muito claro que aquele primeiro, o Gustavo, ele está faltando com a verdade em alguns pontos, não sei dizer exatamente o que. Mais uma vez, não somos peritos criminais e não estamos fazendo parte da investigação, mas ele me pareceu muito nervoso e me pareceu querendo demonstrar uma certa agradabilidade, uma certa confiança. Então não se pode dizer o que ele está escondendo em si. Às vezes é só a vergonha, por exemplo, de não gostar tanto dela e não ligar mesmo para o caso. Pode ser essa a situação e nós estejamos lendo dessa forma. E no caso do outro rapaz, o que está mais enrolado, que é o Michael, resta aguardar os exames, né, que tiraram de DNA de dentro do carro dele, que podem comprovar se o sangue no porta-malas do carro é de fato da Vitória. Uma contradição que existe, principal nesse caso, é importante você saber, é que segundo peritos e especialistas, a maneira como ele confessou o crime que ele teria cometido dentro do carro não seria possível. Por quê? Porque não existem tantos elementos dentro do carro que comprovem esse fato. Ele não conseguiria ter cometido o crime dentro do carro e ter limpado o carro tão bem dessa forma. Então, essa é a principal contradição, apontam os especialistas. Resta a nós esperar que a justiça seja feita e eu quero que você deixe o seu comentário aí para mim. Espero que você tenha aprendido bastante sobre linguagem corporal e microexpressões faciais. Meu nome é Newton, te vejo no próximo vídeo. Tchau!